Olá, estudantes. Aqui é o professor Ivanilson. Hoje nós vamos resolver a questão 34 do ENAD de 2023 da Engenharia Mecânica sobre soldagem. Então, o enunciado ele começa falando aqui para nós que a soldagem a arco submerso é usada em uma larga faixa de aplicações industriais, estaleiros, caldeirarias, mineradoras, siderúrgicas e fábricas de perfis e estruturas metálicas, e também na fabricação de faces de pressão, navios, barcos, vagões, e no revestimento ou na recuperação de peças que necessitam de ligas com propriedades específicas como resistência ao desgaste, abrasivo e tenacidade. Então nós temos aqui uma apresentação do que é a soldagem a arco submerso, o próprio enunciado da questão ele vai dar as informações. Então vamos destacar aqui que essas aplicações, elas são aplicações gerais, mas também envolve algumas aplicações específicas nas quais existem peças com propriedades específicas, propriedades mecânicas específicas que são alcançadas através de elementos de liga. Sabe-se que nesse processo de soldagem, o arco elétrico, então é um processo de soldagem a arco elétrico, é a soldagem a arco submerso, que aquece e funde o eletrodo nu e a parte do metal de base em contato com o metal de adição, que é o eletrodo, está coberto por uma camada de material granular fusível, ou seja, material granular que ele faz se fundir, ele vai entrar em combustão durante o processo de soldagem, a gente chama de fluxo. Então, o enunciado da questão ele continua falando para nós, ele praticamente definiu o que é o processo de soldagem a arco submerso, e por meio das informações que ele deu, ele vai pedir para que nós avaliemos as proposições a seguinte, né, as asserções seguintes. A primeira é que a alta qualidade da solda e sua alteração da composição química são atribuídas à presença do fluxo no processo, inclusive influenciando as propriedades mecânicas na união soldada. E a seção 2 diz que os fluxos para a soldagem a arco submerso são compostos por uma mistura de óxidos e outros minerais, podendo ainda conter ferro-liga, com diversas funções de operação. Então, a ideia dessa questão do ENAD é a gente dizer se uma seção é verdadeira ou falsa, e se as duas forem verdadeiras, se há uma relação, né, entre elas, se a segunda é ou não é uma justificativa. Por isso tem esse porquê aqui. Se a segunda é ou não uma justificativa da primeira. Então vamos dar uma rápida recapitulada. Existem vários tipos de processos de união, mas a soldagem se apresenta como um método metalúrgico de união de peças metálicas, que envolve uma combinação entre temperatura, pressão e condições metalúrgicas. Então, existem outras formas de unir peças metálicas, mas a soldagem é um meio bastante particular, e nós estudamos esse processo na gama de processos de fabricação mecânica. Existem várias classificações em termos de processos de soldagem. A classe mais abrangente, mais conhecida, é essa classe 1, que a gente chama de soldagem por fusão. Okay? Existem outras classificações, outras categorias de processo de soldagem, mas a soldagem por fusão, por exemplo, aqui nós temos a soldagem MIG-MAG, que é um processo de soldagem a arco elétrico. Ela é a categoria mais conhecida e que mais se utiliza na indústria metalmecânica. Então, nós podemos também fazer uma categorização desses processos de soldagem por fusão. Então, nós podemos categorizá-los em os processos de soldagem a arco elétrico, onde a fonte de energia é o arco elétrico, a soldagem por resistência elétrica, a soldagem por oxigás e outros processos que também são por fusão e não se encaixam em nenhum desses três. Então, são categorias do processo de soldagem por fusão.
Se vocês quiserem saber mais sobre soldagem, mais sobre o processo de soldagem, classificação, eu vou deixar no primeiro comentário fixado uma aula sobre os fundamentos do processo de soldagem, ok? Então, tá aqui. O processo de soldagem a arco submerso, ele é um processo de soldagem a arco elétrico com eletrodo consumível, ou seja, o eletrodo que é um eletrodo nu, sem revestimento, ele é consumido durante o processo de soldagem e ele vai ser também metal de adição, ok? Então, nos processos de soldagem, nós podemos utilizar revestimentos ou fluxos. Então, o que são revestimentos e fluxos? São misturas complexas à base de rutilo, carbonato de cálcio, celulose, fluoretos, e também podem conter outros aditivos como pó de ferro, elementos de liga, ligantes. Eles vão entrar em combustão com o calor gerado pelo arco. Essa mistura ela pode estar na forma de revestimento. Então, nós temos o processo de soldagem por eletrodo revestido. Então, nós temos uma vareta metálica com revestimento por fora externo a essa vareta. Então, a gente chama que é um revestimento. Ou nós podemos ter o fluxo, né, que aqui no caso, né, nós temos aqui, ó, esse material granulado, ele não está revestindo a vareta metálica. Okay? Então, eles têm várias funções, funções ionisantes, protetora, escorificante, né, formador de escória, térmica e ligante, também atua como isolante elétrico, no caso do eletrodo revestido, para evitar arcos laterais e orientar o calor para o local de interesse, e a desvantagem é que nós temos que fazer a limpeza, a retirada da escória após a soldagem. Então, aqui nós temos, inclusive, e essa figura mostra o processo de soldagem a arco submerso. Então nós temos aqui o granulado, o fluxo, o arco ele está, né, submerso entre aspas. Né? Vamos ver aqui nesse slide, fala um pouco mais sobre o processo de soldagem a arco submerso. Então ele é um processo de soldagem a arco elétrico, bem parecido com o processo de soldagem por eletrodo revestido. A diferença é que nós temos agora o arco e o metal fundido, eles estão submersos, entre aspas, né, debaixo desse fluxo granular, que ele é fusível. Então, o eletrodo ele é consumível, assim como o eletrodo revestido, mas a diferença é que ele é contínuo e nu, ou seja, ele não tem revestimento. Ele vai servir como um metal de enchimento. Então, em certos casos, né, a gente pode usar uma vareta metálica ou metal granulado como fonte suplementar. Então, esse é um processo bastante interessante. Geralmente, ele é operado na forma automática ou semiautomática. Nós temos a vantagem, né, de ter um rendimento térmico elevado. Então, essa figura mostra aqui, de forma esquemática, o eletrodo consumível sendo alimentado de forma contínua e a poça de fusão ela fica submersa. Então, nós temos aqui o metal fundido, o fluxo fundido, e essa pousa é de baixo, submersa ao fluxo, que é fluxo granular que é utilizado. Então, as vantagens desse processo é que nós podemos ter uma alta produtividade, eu posso fazer uma soldagem com vários passes com baixo custo, e também eu posso ter ali a adição de elementos de liga. Então, essas são vantagens, né, do processo de soldagem a arco submerso, e a desvantagem é que eu tenho um alto investimento inicial e também eu tenho uma limitação à posição de soldagem plana e horizontal. Então, dito isto, nós podemos agora avaliar. Então, a primeira seção diz que a alta qualidade da solda e sua alteração da composição química são atribuídos à presença do fluxo, e isso é verdade no processo. Então, esse fluxo ele vai me proporcionar uma qualidade melhor da solda devido às suas atribuições, e também eu posso ter elementos de liga para fazer com que a minha peça soldada ela tenha propriedades mecânicas superiores. Então, essa seção 1 ela é verdadeira.
E a seção 2 diz que os fluxos para a soldagem a arco submerso são compostos por uma mistura de óxidos e outros minerais, podendo também conter ferroligas com diversas funções de operação. Isso é verdade também. Então nós temos que a seção 1, isso é a própria definição que nós vimos, né? Agora há pouco, de fluxo. Então a seção 1 e a seção 2 são as seções verdadeiras, são proposições verdadeiras. E a a seção 2 ela é uma justificativa correta para é justamente a influência desses fluxos, essa mistura de óxidos minerais, podendo conter elementos de liga, que vão dar essas propriedades mecânicas melhores e interessantes para a minha junta soldada. Então, a resposta é a letra A, ok? Então, ficamos por aqui e nos vemos na nossa próxima aula.